Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e eu tô aqui para avisar vocês que toda quarta-feira às 19 horas tem um novo episódio no YouTube e no Spotify. E hoje eu trouxe duas convidadas super relevantes na área da saúde feminina. Eu vou começar apresentando elas, e se eu esquecer alguma coisa, por favor, me ajudem no final. Hoje temos o prazer de receber a Márcia Cunha e a Carla Moussali, isso mesmo, cofundadoras da Plenapausa, uma empresa que nasceu para transformar a saúde e o bem-estar das mulheres 30+. Márcia Cunha é economista, empreendedora e tem uma trajetória de mais de 18 anos no mundo corporativo. Com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e formação em Psicanálise, decidiu direcionar sua expertise para a saúde feminina, unindo inovação e ciência para impactar positivamente a vida das mulheres. Já a Carla é advogada formada pela PUC de São Paulo, pós-graduada em Inovação, Empreendedorismo e Saúde pelo Hospital Albert Einstein, e tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a transformação social. Com mais de 12 anos de experiência no setor corporativo e forte atuação no terceiro setor, ela encontrou no empreendedorismo a oportunidade de impactar a vida de outras mulheres. Juntas, Márcia e Carla lideram a nova fase da Plenapausa, um ecossistema de saúde que une informação, suporte e soluções personalizadas para que as mulheres vivam com mais bem-estar, vitalidade e longevidade. A missão delas é clara: fazer com que cada mulher se sinta bem em todas as fases da sua vida. Meninas e mulheres, na verdade, sejam muito bem-vindas ao Deixa Ela Falar. Esqueci alguma coisa? Não, tá? Acho que tá perfeito. Ótimo. Obrigada pelo convite, Fernanda. Eu fico muito feliz da gente se reencontrar. Acho que a gente se conheceu na pandemia, no processo de aceleração, que a gente estava participando da Bitumami, né? Isso. E depois vocês também participaram no Shark Tank, e também são investidas da Carol. E hoje a gente está aqui, depois de passar um final de semana juntas numa imersão, trabalhando mais um pouquinho, né? Só estendendo, normal, né? Normal. E aí a gente montou um roteirinho aqui semi-estruturado para só nortear a nossa gravação do podcast, para vocês contarem um pouquinho da Plenapausa, qual o momento que a Plenapausa está hoje, como que a Plenapausa entra na vida de nós mulheres, para deixar a gente ter esse bem-estar, ter qualidade de vida. E conta pra gente um pouquinho, eu vou começar com a Márcia. Márcia, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória profissional e o que levou você a fundar a Plenapausa, porque eu acho que começou com a Márcia e depois veio a Carla. Como que foi? Eu tive alguns anos de cuidado com a minha mãe. Minha mãe passou por um Alzheimer durante 10 anos. Então eu tive muito próxima a medicina integrativa, aquele cuidado, olhando para a mulher. E, em paralelo a isso, a prática também dentro da clínica psicanalítica. Depois, de ter feito uma transição aí desses 18 anos de mundo corporativo. E aí, olhando para tudo isso, fazia muito sentido para mim tentar levar algo para o digital, para que atingisse mais mulheres. E sempre olhando também na questão da prevenção, porque tanto para mim, enquanto cuidadora ali da minha mãe, e também olhando para o estágio que minha mãe, todo o percurso dela com a doença. Nisso surgiu a ideia de levar uma plataforma de medicina integrativa, que depois resultou na Plena, muito derivada de uma pesquisa inicial com mais de 100 mulheres, ouvindo essas 100 mulheres durante a pandemia. Então ela ligava, fazia um vídeo, e entender que mesmo depois de 20 anos que minha mãe também eu acompanhei essa menopausa dela quando adolescente ainda, mas muito do que essas mulheres falavam 20 anos depois me remetia à minha adolescência com a minha mãe. Uhum. E eu falava, nossa, nada mudou. Uhum. Muito próximo do que ela tinha vivido e do que eu ali, minimamente, na minha adolescência, observava, mas de alguma forma respingava em mim todos os sintomas e todas as... o que ela vivia ali, porque ela não teve tratamento adequado durante o climatério e menopausa dela. Então, a Plena surge desse propósito de realmente prevenção, bem-estar e olhar para essas mulheres e trazer solução, para agora a gente está numa nova fase, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas olhando, era inicialmente climatério e menopausa,
mas agora a gente abrange aí olhando 30 a mais, desde a TPM até menopausa. Ótimo. E como que é essa nova fase da Plena? Vocês começaram de uma forma e agora estão de outra. Como é que está sendo a abordagem? Eu acho que a gente sempre teve essa provocação, né? De todo médico que a gente falava, todo mundo que a gente consultava, falava que a menopausa ela podia ser mais leve. É claro que não é uma regra, mas tem formas de tornar ela um pouco melhor ou mais amena. E a prevenção ela entra muito nesse lugar. Então, se você tiver alguns cuidados alguns anos antes, a chance de você chegar numa menopausa muito melhor ou mais informada, com mais recurso, com mais possibilidades, é muito maior. Então, a gente está falando desde um tratamento dermatológico até um tratamento endócrino. Se você tiver um acompanhamento, de fato, sobre a sua saúde, se você tiver uma mudança de hábitos, né, tiver hábitos saudáveis, que eu acho que é a base de tudo, a gente sempre falou, não existe a pílula mágica. Então, você pode fazer a reposição, você pode tomar um suplemento. Mas se você não se conscientizar que você está numa fase de vida nova e que por isso requer novos cuidados, dificilmente você vai ter diferentes resultados. Então, a nossa ideia era justamente trazer essa provocação para o quanto antes, né? Por que a gente vai falar de algo que é a longevidade, né? Então, a gente está falando de uma mulher que chega ali nos 40, 50, vai ficar pelo menos 20 anos nessa transição, e a gente não está olhando para o antes dela, né? Como que ela pode passar por essa transição da melhor maneira possível. Então, quando chega lá, é claro, ela já está com esse ciclo à flor da pele. E a gente deu a solução para aquele momento. Mas a gente também precisa pegar a causa do começo, né? Então, construção de hábitos leva mais tempo. E por isso, trazer essa discussão para um pouco antes faz mais sentido. E também mulheres de 38, 39 anos buscavam bastante a gente. Então, é uma demanda que existia. A gente tinha ali um suporte, né? Encaminhava de alguma forma, mas efetivamente algumas não eram climatério e menopausa, mas se sentiam solitárias nas suas questões hormonais, aos 38, aos 39 anos. E desde uma infecção urinária de repetição, que também, né, se trata de uma questão hormonal, ou uma endometriose, uma SOP. Então, a ideia, né, é que a gente abrace também essas mulheres e não fique só no tema, né, climatério e menopausa, mas tudo faz parte, tudo faz parte. Eu fiz 40 anos esse ano e eu já venho me preparando para esse meu processo, para quando eu chegar nesse momento não seja aquela coisa... É isso, né? Porque tinha-se aquele estigma de que a mulher chegou na menopausa, a vida dela acabou. Que até a gente estava conversando outro dia, né, Márcia? Não é? Mas Isso. Também nasce, cresce, reproduz e morre, né? Que a doutora Natasha, nossa diretora clínica, fala. E assim, eu fiz 40 anos e eu tô tão satisfeita com a minha maturidade, eu tô tão satisfeita com a vida que eu tenho, que eu falei, gente, não é possível que agora a vida vai começar a acabar, é isso? Não, a vida vai melhorar e é muito legal o que vocês estão fazendo. E vocês trouxeram alguns produtos da Plena Pausa, né? Explica pra gente aí como que tá a Plena Pausa e quais são as linhas que vocês têm hoje. E falando até um pouquinho da mudança, né, do rebrand que a gente teve, foi agora em janeiro, então é super recente. Antes a gente tinha um kit que ele era, independente dos sintomas, ele abrangia alguns, não era específico. Então a gente tinha 3 produtos que abrangiam 5 sintomas. Agora, independente também do fator de intensidade desses sintomas. O que a gente fez? A gente mudou e traz um produto muito mais personalizado. Então, a gente investiu muito em tecnologia do meio do ano passado para cá, para que a gente realmente entregasse um tratamento exclusivo e personalizado. Então, hoje a mulher que entra na plataforma, ela vê ali 5 opções de triagens de saúde. Por trás ali ela tem mais de 30 possibilidades de tratamento desses 5 protocolos. Então, o que isso quer dizer? Que o tratamento da Fernanda para energia
é diferente para o da Márcia. Então, é conforme você entra. Hoje foi até interessante, uma cliente falou, olha, eu gostei muito da fórmula que veio para mim com o Q10. Eu refiz hoje e não tá de Q10. Eu falei, então você vai voltar. Foi ótimo acontecer isso, para você ver que é conforme as suas respostas, ele é fidedigno. E aí, esses potinhos, eles não têm uma carinha, assim, por quê? Vai ser o potinho da Fernanda. Personalizado mesmo, A inclusive. dosagem, o nome, tudo. É prescrito para você. Tem uma receita que sai, que vai para uma farmácia de manipulação e é feito para você, conforme as suas respostas. Entendi. Então, hoje, a mulher que procura a Plenapausa, ela responde um formulário e é direcionado a fórmula específica para ela. Exato. Muito legal. Não é a mesma fórmula para todo mundo. Então, trazer realmente um tratamento, uma personalização, um cuidado diferenciado para você. Muito legal mesmo. E olha só, quais hoje são os principais desafios que as mulheres enfrentam ao entrar no climatério e na menopausa, que vocês mais veem aí de recorrência de, talvez, reclamação, digamos assim, das clientes de vocês? Pode falar. Eu acho que para todo mundo, e aí eu vou dar até um depoimento pessoal. Ano passado eu tive uma adenomiose. E o tratamento... O que é adenomiose? É uma inflamação para dentro do útero. A endometriose é para fora. Então, tipo, a prima da endometriose. Para simplificar, sendo muito simplista, tá, gente? Então é isso. E é o mesmo tratamento da endometriose, que é você estancar a questão hormonal, porque eu tive um sangramento muito forte, de ferritina, ferro, ficar muito baixo mesmo. E aí eu comecei o tratamento, e até ajustar este tratamento, eu tive muito sintoma de climatério e menopausa, que é os calorões, alteração de humor, queda de cabelo. E eu falava, gente, eu não acredito, é isso mesmo. E, Fernanda, eu trabalho junto com a Carla todos os dias falando disso. Então, eu acho que para a mulher que chega, agora, graças a Deus, ela tem ouvido falar mais de climatério e menopausa. Há 2 anos atrás, a gente sabia que 60% das mulheres não tinham informação, né? E era até muito difícil buscar essa informação. Hoje, a gente tem mulheres falando sobre isso e temos nós, a plataforma ali, que dá todo um respaldo de realmente você ter um lugar que tenha informação de qualidade, que não te assuste e não te coloque ainda mais nesse lugar de que agora acabou, agora é ladeira abaixo, agora é só, não vai pra frente, é só ré, né? Só... E uma coisa que eu acho boa, né, pegando esse gancho hoje em dia o assunto, ele virou um pouco hype até. A gente fala muito isso. Então, há 2 anos atrás, quando a gente começou, 2 anos e meio, não tinha. Era um tabu, ainda é um tabu. Mas era um tabu midiático gigantesco. Porque é isso que você falou. A mulher, ela vai chegando, ela vai deixando de ser produtiva, né? Reprodutiva, produtiva. Então, para a mulher era quase um pânico pensar sobre isso. E, de repente, ele tomou uma força tão grande mercadológica que quantas mulheres, atrizes, né, ou pessoas importantes, personalidades grandes, estão falando sobre o assunto. E, por um lado, é ruim porque acaba surgindo muita informação descasada, acaba surgindo produtos não necessariamente bacanas, né? Mas, por outro lado, é muito legal, porque você traz, de fato, à luz o que precisa ser dito, o que precisa ser olhado. Então, eu acho que o hype tem servido muito para essa mulher poder olhar para ela e falar, tá tudo certo, isso faz parte de mim, e como que eu busco soluções para isso? E aí, a gente está bem amparada nesse quesito, que é procurar produtos bacanas, serviços de qualidade, né? Que sejam, enfim, entreguem ali o que ela precisa. Sim. E aí, acho que esse desafio dessa cliente que chega é você falar, olha, existe solução, existe tratamento, tá aqui uma série de informações de qualidade para você se guiar.
Não existe a pílula mágica, mas você não vai ser para sempre dessa forma. E aqui, se informe para que você tome as suas decisões, porque é muito pessoal, né? Não adianta, eu não quero a questão hormonal. Ok, temos suplemento. Não quero suplemento, não estou aguentando conviver com os sintomas. Temos também a questão hormonal. Mas a base é uma alimentação, uma atividade física, e isso é primordial, senão nada funciona. Boa. E aí eu quero saber também como que a Plenapausa ela vem ajudando a desmistificar toda essa cultura que existe por trás da construção da mulher, entrou no climatério, na menopausa. Como que vocês têm feito para trabalhar isso e comunicar isso para a sociedade de uma maneira geral? Sim. Eu acho que desde o começo, e aí falando um pouco de como eu entro na Plena, a história da minha mãe, ela teve uma endometriose muito cedo e ela teve que fazer uma menopausa precoce, colocada dessa forma, né? Então, uma menopausa química induzida. Então, aos 30, ela teve todos os sintomas da menopausa, só que ela não teve orientação em relação a isso. E acabou acarretando uma série de consequências, assim, emocionais, físicas, enfim. Que é um assunto que até hoje a gente nem fala muito, honestamente. Mas eu lembro, como a própria Má falou, como respingou em mim, enfim. E na época eu não entendia muito bem, eu era meio adolescente, então você não tem muita noção das coisas. Mas, decorrência disso, ela teve que tirar uma trompa, enfim, foi algo complexo. E eu vejo que hoje, depois de 20 anos, a gente está falando mais de 20 anos, as mulheres continuavam desamparadas em termos de acesso à informação, de acolhimento. E aí eu acho que a Plena, ela nasceu para esse lugar. O produto, ele é uma consequência do que a gente faz. Boa. E quais estratégias vocês recomendam para que as mulheres entrem nessa fase sem que elas percam muita? Dá para manter assim a performance, a força ou não? E se não, mas como essa fase ser mais amena? Porque eu acho que deve chegar no ponto de algumas até jogarem, digamos, a toalha. Assim, agora já foi mesmo, então não tem mais jeito, vamos embora. Mas para uma estratégia para que essa fase não impacte tanto no bem-estar, na força, no desempenho, na motivação. Eu acho que falando principalmente da nossa nova fase, então, enfim, um pouco antes, né? Quanto antes você puder olhar para a questão de como estão seus hábitos, melhor vai ser a hora que você chegar lá. Porque é isso que eu falei, é uma construção. Então, se você acordar num belo dia já na baixa, dificilmente você vai conseguir se levantar. Você vai precisar ter uma força de vontade muito grande. Então, o quanto antes você se conscientizar, eu preciso fazer 30 minutos por dia de qualquer atividade, vai te ajudar a criar essa rotina. E talvez a hora que a baixa vier, você se ligue nos sinais e você fale, peraí, isso não é comum. Por que eu tô sentindo assim? E você procure ajuda mais rápido para conseguir sair daí. Porque o que acontece é um looping, né? Se a mulher ela tem pouca energia, ela não vai treinar. Se ela não vai treinar, ela vai perder massa magra. Se ela perde massa magra, a chance dela ter uma osteoporose, osteopenia, qualquer coisa, é muito grande. E aí o looping é infinito. Aí ela não dorme bem, não constrói mais massa. Enfim, tudo vai se juntando em várias pequenas peças para que vire uma bola de neve. Então, na questão do longo prazo mudança de hábitos. Se você não consegue, de fato, fazer isso sozinha, procurar uma ajuda especializada, seja uma ginecologista ou seja um endócrino, acho que é ótimo, ou até um nutri, que seja, mas visando isso, como que eu começo a mudança de hábitos hoje, para que quando eu chegue aqui, eu consiga sustentar melhor o que eu já vim construindo, sabe? Excelente. Acho que uma estratégia também, acho que para a vida nossa, assim, quanto mulher, esteja rodeada de outras mulheres que te impulsione. Seja para uma equipe de beach tênis que levanta, né? Vamos sim. Também não estou desanimada, mas a gente tem esse compromisso, né? Não estou bem hoje. Você faz essa troca, mas no final uma anima a outra e vai. Eu acho que a gente anda em bando. E isso faz muito bem. Para agora, né? Na fase, principalmente mulheres depois que são mães, isso faz um bem danado. Esteja com outras mulheres que te, né,
Vão te acolher. acolhem e que te animam, né? Te dá esse gás aí que às vezes para aquele dia que você não tá bem. Eu acho que a Plena faz muito isso, principalmente nessas rodas de conversa. A gente tem uma cliente que eu nunca vou esquecer, que é a Cleide, que é maravilhosa. E a Cleide, Ela tá sempre ela lá. tá sempre lá. E ela chegou pra gente extremamente solitária. Ela vive no Canadá. Então ela estava ali, né? Falou, eu não tenho com quem recorrer. Comecei a pesquisar. Então ela realmente abraçou essa comunidade da Plena. E ela vinha depois, ela passou por um período, superou, buscou tratamento fora. Eu cheguei a mandar suplemento para ela daqui do Brasil com uma prima que ia visitá-la. Foi muito bacana isso. A gente teve uma troca. E ela participava de todos os encontros para falar, gente, é possível. Vamos, né? O que você precisa? O que eu posso te ajudar? Vamos trocar. Também passei por isso. Já tive mal, mas hoje eu estou super bem. Então, comunidades, grupos, mulheres que te incentivem, é muito bacana. E aí, olha só, quero uma ajudinha de vocês aqui, para a galera que assiste ou deixa ela falar. Como conciliar treino, trabalho e vida pessoal em diferentes momentos da vida, especialmente durante o climatério e a menopausa? Porque a vontade é de zerar tudo. Olha, eu falo que eu não sou uma pessoa que tem uma vida... Calma. Né, Carla, Que tem né, uma de vida... atleta. Não, com histórico de atleta, não. Mas eu tenho um compromisso comigo. E eu falo que eu não faço pensando na questão física, não faço pensando em performance. Eu faço para não ter Alzheimer e não ter Parkinson, que foi os 2 fatores que eu perdi meus pais. Então, assim, eu vou porque é a única forma, né, que eu tenho o que eu posso fazer por mim, né? Outra parte é genética, outra história, mas o que é que eu posso fazer por mim? Então, eu, consequentemente, para o meu dia a dia, isso é ótimo, mas para o meu futuro é onde eu coloco ali minha moedinha que eu vou, né, tentando resgatar lá na frente. E uma estratégia que eu uso, antes eu era a atividade da noite, não funciona. Por uma questão de trabalho, por uma questão de filhos. Então hoje eu deixo eles na escola e tá na agenda, imediatamente vou e depois começa meu dia. Assim, sempre achei que o mundo fosse acabar se eu ficasse ali 1 hora e tal, mas não. Então, desde janeiro eu vou 4 vezes por semana. E vou no domingo, ou vou no sábado, coisa que eu não fazia antes, tá? Então, tô falando minha estratégia pessoal mesmo, de como eu tenho tentado realmente me comprometer para que o que eu falo, que eu também, né, tô aqui todo dia lutando para isso, é um compromisso meu também, né? Antes era 2 vezes estava bom, não, aí eu tive um puxão de orelha, eu estava muito preocupada também com essa questão de Alzheimer, que cada hora vem uma notícia, vem uma reportagem. Eu falei, eu fico preocupada com isso, mas o que eu estou fazendo, né? Então, é um compromisso comigo, então falando de uma forma muito pessoal. Ter esse compromisso, ter esse algo a mais, que para onde eu realmente olho, né? E aí cada um tem o seu, tem aonde o calcanhar aperta ali, né? O calo aperta. E colocar na agenda como primeira atividade do dia foi a estratégia que, na prática mesmo, que eu fiz. E eu acho que uma das coisas é engraçado, né? Porque quando a gente tá falando de performance, tem muito essa questão, né? Então, você precisa de tempo. E é isso, você tem filho, você tem trabalho, você tem 1000 outras coisas que te consomem, que também exigem uma certa performance, né? Então, eu acho que no meu caso, apesar de ser mais tranquilo por um lado, porque eu construí isso ao longo da minha vida, por outro, eu tive que desmistificar algumas outras questões. Por exemplo, eu era muito ligada em competição, muito mesmo. O dia que eu entendi que a vida que eu levo de empreender, de ser mãe de crianças pequenas, hoje não dá mais para eu competir como eu competia,
eu tirei um peso de cima de mim. Porque aí, é o que a gente tava falando, a performance tava me pesando. Não tava sendo mais algo prazeroso e tava me causando um estresse emocional. Então, o que era, na verdade, a minha válvula de escape começou a se tornar meu maior pesadelo. Então, tem muito esse outro lado também. E aí, a hora que eu entendi isso, eu falei, ok, o que eu consigo fazer com isso? Porque eu sou uma pessoa de performance, eu gosto disso, mas isso não pode me prejudicar também em outras áreas da minha vida. Então, eu tive que escolher minhas batalhas desde o ano passado. Eu falei, olha, isso de fato não dá mais, mas eu assumi outros desafios também, como é loucura falar, mas uma maratona. Hoje, uma maratona é mais possível, porque as horas que eu fico correndo são menos desgastantes do que os treinos de força que eu precisava fazer para outros tipos de competição. Então é isso, é muito se conscientizar do seu momento, eu acho isso muito importante. Porque o momento que eu tinha com 20 não é o momento que eu tenho com 34. E eu tenho certeza que não vai ser o momento que eu vou ter com 40. E tá tudo bem. Então é se conscientizar do seu momento e estar bem com ele. Eu acho que isso é ótimo. E se conscientizar os outros ao seu redor do que é importante pra você. A minha família brinca que quando eu tô nervosa, quando eu tô alguma coisa, eles falam, você já foi treinar? Não é você tá com fome, você dormiu, você já treinou? Porque isso pra mim, de fato, faz bem. De fato, é o meu respiro muitas vezes. Então é isso, eu acho que quando o entorno entende quanto aquilo é importante pra você, tira essa carga também de, ela tá lá. Não, ela tem que estar lá e tá tudo bem. É isso mesmo. E eu acho que no caso da Carla, que tem muito de performance, o exercício físico às vezes era mais um compromisso, uma cobrança, do que um momento de prazer, autocuidado e relaxamento, né, Carla? Eu lembro, foi muito engraçado, a Má, enfim, me vê, hoje em dia um pouco menos, mas ela me via muito, né, quase que diariamente. E aí teve um dia que eu tava nesse processo de, putz, não tô mais competindo, porque isso tudo tava acontecendo. E aí um dia eu falei, nossa, não sei, tô muito mais magra. E aí ela olhou pra mim e falou, não, você tá igual. Eu falei, quê? Como assim? Lógico que não. E aí eu mostrei uma foto da época que eu tava competindo pra agora, meu braço, não sei o quê. Pra você ver, uma pessoa que me vê bastante, ela nem tchum pra isso. Tá tudo certo. Mas na minha cabeça... Você dava uma importância gigante pra algo que nem é. E não era nem estético, tá? Era uma questão de, eu não vou conseguir performar. Eu ficava nisso, eu ficava tensa. Então eu falei, gente, chega. Isso não é normal não, para. E eu acho que talvez pra Márcia, quanto mais você foi estudando pra trabalhar na plena pausa, talvez você tenha tomado a consciência da importância da atividade física pra sua vida, né? E aí é interessante, né? Porque eu não sentia prazer nenhum em treinar. Sério, não tinha. Mas o meu compromisso com a minha questão pessoal me faz ir e, consequentemente, eu comecei a experimentar o que as pessoas falam, que é esse autocuidado, que é gostar, que é você depois se programar para realmente não faltar. Porque eu não chegava nem nesse estágio. Eu ia 2 vezes na semana na força do ódio. Pagava o plano anual da academia para não precisar ir lá pagar todo mês. Mas eu ia. Não é que eu não ia, eu ia. Só que eram 2 vezes, assim, cronometrando, sabe aquela coisa de criança? Já chegou, pai? Já chegou, já chegou? O meu era acabou. Era empurrado. E aí eu alterno essas 4 vezes na semana com uma atividade de força, que Alzheimer, né, que é o meu ponto, é peso, então é carga, então é musculação mesmo. Mas esse é um ponto muito legal da gente falar, mesmo. Termina e eu faço... Do trabalho de força com as mulheres. Sério? Boa. E 2 dias é atividade que realmente eu tenho prazer e que eu gosto e que eu sempre tive vontade de fazer. Então, eu alterno, mas estou ali super comprometida e fui ganhando justamente, né, O hábito, né? o hábito e por ver de outra forma. Como é bom, né? Sabe? Eu Agora eu não fico sem, eu não gosto. Eu tava até escutando outros podcasts a respeito da nossa relação com o nosso corpo. Como que pra gente, pra mulher, a atividade física vem muito como essa questão da cobrança. Aí vem o tá pago.
né? Vem na força do ódio, que não precisa ser desse jeito. Não tem que ser desse jeito, né? A gente tem que ser muito grata de ter um corpo saudável e poder usufruir de todas as possibilidades que ele traz pra gente, inclusive se exercitar, que a sensação pós-atividade física é excelente. E já entrando na outra pergunta, que talvez seja o que a Carla quer falar, é da importância da atividade física e da musculação, do treinamento de força para as mulheres que estão na menopausa e no climatério. Como que vocês veem isso? Não, pra vida. Eu tô pra postar até na minha rede pessoal, assim, eu vi uma entrevista de uma médica bem famosa, eu sou péssima de nome, mas que ela tava falando num podcast justamente sobre isso. A gente foi doutrinada a olhar para a saúde da mulher física como se a magreza fosse algo a ser enaltecido. Quando, na verdade, a magreza é péssima para a mulher. Ela é ausência de força. A gente deveria estar olhando para essa mulher se ela tem músculo. É isso que determina a qualidade do cérebro dessa mulher, da circulação dessa mulher, dos ossos dessa mulher. E a gente nunca olhou para isso. A gente estava amarrada numa questão meramente estética. O que a roupa como a roupa vai cair, né? E aí as coisas elas estão mudando nesse lugar de hoje o que é saúde me mostra qual é a composição da sua massa muscular e eu vou te falar qual vai ser a sua reserva ali de longevidade futura, porque tá diretamente ligado. Então hoje o que você pode ostentar de mais bonito num corpo é justamente o seu músculo. Então se eu pudesse dar uma dica se preocupe com o treino de força, se preocupe em pegar carga, porque você nunca vai conseguir. Muitas mulheres falam, eu vou ficar com o braço de um... Não vai. Você não tem Amiga, se você conseguir, me conta. Porque eu tô tentando todo dia. Não é assim, entendeu? Não é fácil assim, gostaríamos. Com a bunda da Graciane. Não é? Né? Não é assim. Por que não, né? São muitos ovos. São 20 ovos. E o ovo tá caro, porque a galinha não tá botando. Entendeu? Eu tô brincando. Brincadeiras à parte isso, né? Então, pode fazer treino de força, na verdade precisa, né? Seu cérebro agradece e seus ossos agradecem. Então, acho que é elementar. Acho que você pensar como você quer estar aos 60, 70, Sim. Né? 80, 90, 100, mais 100. É isso mesmo. Você quer, né, cuidar da sua própria higiene, pegando bem pesado, ou você quer que tenha alguém fazendo isso por você? É isso. E a gente só começa a entender isso depois que a gente vê os nossos pais passando por isso, que é uma coisa que eu vejo hoje, meus pais envelhecendo, eu falo, nossa, eu tenho também que me cuidar, hoje eles estão saudáveis, ok, mas tem algumas coisas que com o avançar da vida mesmo a gente vai perdendo, normal, e é o que a gente faz ao longo da nossa vida inteira que vai determinar como a gente vai viver os últimos anos da nossa vida, digamos assim. É seu cofrinho, né? Sua poupança de saúde. E a atividade física cardiovascular aeróbica, ela também tem uma importância muito grande, porque tem mulheres que entram na menopausa e no climatério e começam a ter problemas cardiovasculares, né? Então, também precisa conciliar a atividade aeróbica com musculação. Eu acho que é fundamental. E não necessariamente precisa ser atividade física da moda, né, gente? Porque eu acho que o que acontece também hoje, e aí vocês podem me ajudar, é a influência da rede social. De cobrar de fazer atividade física, e aí vira uma punição se eu não faço, ou se eu vou, também é uma punição, né? E também de, às vezes, fazer atividade física que a blogueira tá fazendo, sendo que é uma coisa que eu nem gosto. Aí não é um prazer, né? Mas vivenciar diferentes possibilidades de atividade física e escolher aquela que é melhor para você, não é? Com certeza. Não, e aquela que vai te amarrar, né? Uhum. Porque no final, assim... Eu acho que tirando musculação, e até mesmo a musculação ainda tem alternativa, sei lá, o pilates. Porque você trabalha com o peso do corpo, então dá pra você fazer essa escolha. Mas todas as outras, gente, tem tanta coisa pra você escolher.
até no cardio, assim, faz um beach tênis. É. Você corre pra caramba. Ainda faz amizade. Ainda faz a... Fiz várias É amizades isso. no beach tênis. É isso, entende? Muitas, Não muitas. precisa ser a corrida. Aham. Que é a moda e eu amo, mas não precisa ser corrida. É. Pode ser uma bike, Uhum, pode uhum. ser indoor, outdoor, Uhum. pode ser... O que mais que a gente Gente, faz? é importante movimentar. É isso aí? Natação, hidroginástica. É isso mesmo. Tudo. Ai, se eu tivesse tempo, eu fazia todas, gente. Ai, Fê, a gente é suspeita, velho. Eu adoro natação, pra eu respirar melhor. É uma meditação, assim, pra mim, eu vejo. Eu amo também. Na natação. O beach tênis, a minha raquete vive dentro do carro, até vim de Juiz de Fora pra cá, e a gente abriu o porta-mala pra Ana colocar as malas dela. Você tá levando sua raquete? Eu falei, claro, amiga. Vai ter, que a né? gente passa numa quadra e alguém fala, completa aqui, e eu não vou. Tá louca? É claro que eu vou. E agora vamos falar sobre alimentação, que eu acho que é um fator também super importante para as mulheres que estão na fase, em todas as fases da vida, na verdade. Perfeito. Como que ela influencia nessas diferentes fases da nossa vida e como que ela pode ser benéfica para o nosso bem-estar e qualidade de vida? Uhum. Acho que alteração hormonal, né? Vou falar desde a TPM. A gente sente que existe essa alteração. E para muitas mulheres com relação à comida, por quê? Eu, por exemplo, fico desesperada, ficava, né, na TPM por um docinho. Ou gerava uma ansiedade ali, comia um pouco mais. De repente aquilo ali se tornava desinteressante por uns dias, né? E a mesma coisa quando você está no climatério e menopausa. Existe essa relação com a comida. O que eu acho que é super interessante a gente colocar aqui, quando a gente tem essas alterações ali com 20, 30 anos, o metabolismo, ele acontece de uma forma muito mais acelerada. E é outro estágio, é outra fase. Aos 40, eu acho que isso acaba impactando muito mais e você tem um ganho de peso justamente porque você tem uma queda hormonal também que vai proporcionar muitas vezes o que as mulheres chamam de o cinturão aqui, abdominal de gordura, justamente por uma questão do corpo da mulher, né? Mas essas alterações, né, você tem que sentir, tá ali muito, sentir não, sem perceber e saber que para tudo isso, tanto na TPM até a menopausa, você tem sim opções para que te tragam um alívio dessa ansiedade, que te traga uma regularização hormonal, seja ela na TPM quanto na menopausa, para que você busque outra relação com a comida. E é claro, acho que você comer outras coisas e trazer uma dieta balanceada, isso faz parte de toda a vida, buscar alimentação saudável. Acho que isso é a base. E aí, para cada fase, a gente tem sim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas uma dieta específica. E aí, para a mulher que está na gestação, para a mulher que está na TPM, para a mulher que está no climatério, menopausa, a gente sabe que alimentos ricos em fitoestrógeno, ômega 3, faz super bem para essa fase. A alimentação, sim, ela vai mudar. Né? E a relação, mas acho que a importância é você estar atenta à sua relação com a comida durante essas fases e entender que, sim, é possível, né, você fazer manobras, né, tanto na questão do tratamento, quanto também das suas opções, das suas escolhas, do que é que você vai colocar no seu prato, né? Acho que é consciência. Total. Eu acho que em termos de dieta é o que a Má falou. Para cada mulher vai ser uma coisa, até porque uma dieta não funciona para todas, né? É que nem atividade física. Então, cada uma tem sua particularidade, né? Algumas são intolerantes a partir de determinada idade a uma coisa, a outra coisa. Então, acho que a melhor receita seria, de fato, consultar uma nutri, né? A partir de determinado momento. Mas eu acho que a alimentação, ela entra muito também na questão dessa construção de hábitos, né? Que é o que a gente estava falando. E tem um livro que ele fala, né? Você tem fome de quê? Eu amo esse livro, porque é exatamente isso.
quantas vezes a gente não come coisas que não necessariamente estão alimentando o nosso físico, e sim a nossa alma, né? E tudo bem, mas você também precisa saber, né, o que você está fazendo com aquilo e para que aquilo está entrando, e não necessariamente é bom. Então, eu acho que é muito mais isso, essa conscientização do que você está colocando para dentro, do quanto aquilo vai te ajudar ou não, independente da fase, e de se conhecer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, independente de TPM, independente de qualquer coisa, eu amo um chocolate. Amo. Desde sempre. Quando eu era mais nova, paladar infantil, eu comia chocolate e ao leite, ponto. Hoje, eu consigo comer um chocolate amargo, 70, 80, amo, tenho prazer nisso, real. Então, assim, eu já falo pra minha nutri, ó, não vai adiantar tirar meu chocolate, porque a gente vai brigar, entendeu? É essa questão, porque também tem isso, a vida tem que ser prazerosa, gente, não dá pra se torturar toda hora, sabe? Então, eu me acolho. Eu não vou comer a barra, mas eu vou comer aquele meu pedacinho e tá tudo bem. E eu sei que esse momento é isso, entende? Então, é um pouco disso, é consciência, é saber o que você precisa, né? Tanto pra se nutrir e nutrir o quê? É isso mesmo. Muito legal o que você falou, Carla. E falando justamente de alma, e tem tudo a ver com saúde mental, o que a gente tem fome de quê? A saúde mental ela é bem afetada durante a menopausa. E quais medidas a gente pode tomar para minimizar esses impactos em relação à nossa saúde mental? É o lugar de fala, gente. Acho que um pouco, né, do que eu já disse, eu acho que você ter uma rede de apoio é extremamente importante. As mulheres, elas se sentem, sim, solitárias. Eu acho, tem um dado que eu acho, ao mesmo tempo, fantástico, eu acho extremamente assustador. Nós fizemos, no começo do ano passado, a gente fez uma pesquisa com a nossa base, de onde as mulheres se sentiam, né, mais acolhidas. E aí, um dado que a gente trouxe dessa pesquisa é que 60% delas viam no ambiente familiar o ambiente mais hostil com relação à fase que ela estava passando, as oscilações dos sintomas. E é isso, né? Fala, poxa, mas por quê? Eu acho que a intimidade também te traz muito desse apontamento, né, direto. Você está falando alto, nossa, o que está acontecendo? Você está louca. E a mulher, eu acho que se sente também, enquanto os filhos vão crescendo, aquele lugar de que eles não precisam mais de mim, eu não sou mais a referência. E a partir dessas minhas alterações também, né, de sintomas e do que eu estou vivendo, talvez isso fique para eles, né, de uma forma até apontando, né, mais direta do que o que acontecia antes, enquanto eles eram mais novos. Sim. Então, essa relação, elas sentem muito. E isso, autoestima, saúde mental, você acaba se isolando, você não se sente, né, que a Carla trouxe, reprodutiva, a mesma coisa que produtiva. Às vezes eu tenho uma mudança, inclusive no trabalho, né, um desligamento, eu quero fazer uma transição no meu trabalho, mas me questiono com tudo isso que eu estou passando, né? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? E isso é pressão mental. Sem falar que muitas dessas mulheres também estão cuidando dos filhos e cuidando dos pais, né? A gente tem aí a famosa geração sanduíche, que a gente tem né, tido muito artigo, muito estudo agora sobre isso, né? Então, essas mulheres, de todas as formas, são afetadas. Sim. Então, volto para onde eu comecei. É você ter uma rede de apoio, ter outras mulheres que você possa contar, você possa dividir, e não te deixe ali solitária nesse lugar. Eu acho que é extremamente necessário você criar essa rede, né? Ter esse lugar para você compartilhar. E para fatos com que, né, quando buscar um especialista, acho que a partir do momento que você nota que você deixa de fazer coisas que antes te dava prazer e que agora nada impede que você faça, mas você não faz. Ficar na cama, ficar ali isolada, ficar sozinha,
está sendo muito mais recorrente ou passou a ser um lugar muito mais frequentado que antes, é um sinal de alerta, sim, para que você busque recurso, busque especialistas para te ajudar. Excelente, excelente. Antes da gente chegar, vocês falaram que agora a Plena Pausa está com todo um processo para mulheres 30 a mais, né? E quais são as principais soluções que a Plena Pausa oferece para promover o bem-estar dessas mulheres 30 a mais? Bom, a gente hoje tem 5 principais protocolos, né? Então, a pessoa entra no nosso site, ela vai encontrar menopausa, TPM, queda capilar, energia, insônia e é isso. É isso. 5. 5. Eu já tava querendo o sexto, entendeu? Então, ela entra nesses protocolos e ela consegue preencher a anamnese, como a gente falou, e ter o tratamento personalizado para ela. Qual foi a ideia, né? Quando a gente fez a avaliação com mais de 30 mil mulheres, a gente conseguiu perceber as principais dores e demandas dessas mulheres na menopausa, mas que muito se assemelham a várias dores de mulheres 30 a mais. Então, a questão da energia, a questão da disposição, da insônia, isso são questões já, né? Em outra intensidade talvez, mas já são questões. Então, essa mulher, quando ela entrava, né, na nossa plataforma, ela não se sentia acolhida, porque a comunicação era toda direta com a mulher na menopausa. Então, a gente separa esses protocolos, justamente para que essas mulheres 30 a mais possam entrar e fazer aquele protocolo sem ter um olhar para a menopausa. E aí a gente traz a questão da TPM também, porque a gente sabe que essa mulher ela ainda, né, está num ciclo reprodutivo. Então tem outras questões ali que também são particulares e pessoais dessa faixa etária. Excelente. A gente está chegando no final e eu quero pedir para vocês qual conselho vocês dariam para as mulheres que estão iniciando sua jornada no climatério ou menopausa? Acho que buscar informação de qualidade, e aí convido, né, a acessar o site da Plena, para buscar, para ter uma referência, para se munir de informação, mesmo que seja na sua primeira consulta. Ah, mas eu vou consulta de ginecologista. O que perguntar para esse ginecologista? Sim. E dependendo do que ele te responder, você também ter ali argumentos para questionar novamente, porque a gente sabe que, infelizmente, não são todos que estão preparados para receber essa mulher. Tem mudado? Bastante. Mas ainda é um caminho longo a se trilhar. Então, esteja muito bem informada, faça atividade física e busque tratamento, né? Se você começa a sentir os sintomas, não se assuste. Você está assim, você não é assim. E é uma fase, e é normal, né? Assim como todas as outras. Sim. E eu acho que nesse quesito da informação, não se acomodar com a primeira coisa que vier para você. Ontem eu escutei de uma mulher aqui dentro, na imersão, que ela foi numa endócrino e ela foi numa ginecologista. E ela tá chegando aos 40 anos, sem nenhum sintoma de climatério, menopausa, nada. E a endócrino olhou para ela, os exames normais, e falou, eu acho que a gente devia começar a reposição. Aí eu olhei para ela também, por que ela falou isso? Ela, não sei, mas ela me falou. Eu falei, e você fez o quê? Fiquei extremamente angustiada, porque eu falei, gente, mas eu não tô sentindo nada, meus exames estão normais. Vou numa ginecologista. E a ginecologista dela falou, para tudo, você não vai começar nada. E aí é a diferença do que a gente fala, né? Isso não é uma reposição, isso é uma adição, né, hormonal. E eu acho que é um gap, assim, que existe no mercado, Muito. que as pessoas não entendem e que por isso que falta profissionais qualificados para fazerem, né? Então, não se contente ou não aceite a primeira fonte que você vai, né? Tenta estar com muita informação, munida mesmo. E é isso que eu falo do hype. O hype, ele é ruim, por um lado, porque vem muita coisa, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa vindo também. Então, quanto mais você tiver informação sobre quais são as suas possibilidades, recursos, o que tem aqui, o que tem fora, você pode questionar a pessoa que te traz uma informação que às vezes você fala, talvez isso não seja adequado. E para aquela mulher também que é assistida pelo SUS, que vai ter essa única oportunidade de estar ali 40 minutos com o médico, faz a lição de casa. Não vá despreparada, né? A gente fala de A a Z, né? Todos os públicos. O mesmo serve para a mulher que vai ser atendida no particular. Vá preparada.
Isso que eu contei É. foi uma consulta particular. Aham. Nossa. Então não tem critério, né? Aham. É isso mesmo. Gente, estamos chegando no final, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que é a Live Juiz de Fora. Vocês conhecem a Live? As melhores roupas esportivas e para gravar podcast. Patrocina a gente. Patrocina. E a Paula Botelho Acessórios, que é uma empresa também que me apoia aqui com os acessórios, as Tá semijoias. Também, pessoal, segue lá a Paula Botelho. Ela tem um e-commerce e vende para o Brasil todo. E antes da gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola. Eu vou falar uma frase e aí uma e outra responde, tá? Mas todo mundo tem que responder. Vamos lá. Uma palavra que define a menopausa. Oportunidade. Nossa, eu ia falar possibilidade. Ok, tem problema não. Isso é sintonia, sintonia. Uma atividade física favorita. Hoje, é funcional. Corrida. Um mito sobre menopausa que você gostaria de desmistificar. Que é a ladeira abaixo. Que não é o fim da vida. Um conselho para mulheres que buscam longevidade com qualidade. Façam atividade física. Prevenção. Uma frase é o lema que guia a sua vida. Seja a mudança que você quer no mundo. Lindo, adoro. Tá na parede da minha casa. Feita de dor, amor e um pouco de coragem. Maravilhosas, até arrepiei. Gente, muito obrigada. Se a gente deixou de falar alguma coisa, se vocês quiserem dar algum recado para a nossa audiência, fiquem à vontade. Foi um prazer receber vocês duas aqui no Deixa Ela Falar. E para quem chegou até o final aqui da nossa audiência, fica ligada que toda quarta-feira às 19 horas, no YouTube e no Spotify, mais mulheres incríveis falando aqui no Deixa Ela Falar. Muito obrigada. Fico muito feliz da gente se esbarrar de novo, né? A Carla também estava junto lá na Bitumami há 3 anos atrás. E a gente está aqui hoje, muito gostoso, viu? Muito bom, muito bom. Obrigada, Fê. Muito obrigada, gente.